Eu sou muito procurada por mulheres menopausadas, não só para terapia, mas como inicia uma atividade física. Uhum. Perfeito. A dificuldade. Porque eu, nas sessões, eu falo a importância da equipe. Uhum. Uma fatia do bolo só não vai resolver nada. Uhum. Nós temos que trabalhar juntos. Uhum. E eu oriento muito que busque uma atividade que dê prazer. O educador físico, talvez, para Uhum. começar, possa dizer melhor sobre isso. Oi, turma! Vamos para mais uma gravação de podcast. O podcast é muito gostoso porque a gente vai destrinchando os assuntos que, às vezes, em redes sociais mais rápidas, né? No Instagram, por exemplo, vocês fazem perguntas muito gerais e que em 1, 2 minutos a gente não consegue trazer a grandeza do assunto, né? No próprio consultório, muitas vezes a gente faz um bate-papo mais guiado para a condição clínica, mas o destrinchar, o aprofundar do assunto cabe, porque a gente percebe que existe uma carência importantíssima de informação para vocês. Muitas coisas mudaram atualmente e estão em descoberta e ascensão. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que eu costumo sempre trazer. Será que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, né? Será que tem interferência a saúde mental na saúde física? E para isso a gente convidou 2 especialistas no assunto, em especial para a saúde mental a gente vai falar da questão transição hormonal e esporte, que hoje também está muito em alta em todos os congressos, cursos, workshops que a gente vai. Tem um propósito disso estar muito em alta, a gente vai debater um pouquinho sobre isso com vocês. Então, vamos se apresentar? Vamos! Vamos! Me conta um pouquinho para a gente sua jornada até aqui, quantos anos você está trabalhando nessa área, qual o seu enfoque, enfim, o seu caminho, a sua estrada. Tá. Bom, eu sou Cíntia Jensen, psicóloga clínica e esportiva. Estudei a vida inteira, gente. Fiz mestrado, trabalhei em Corinthians, Ponte Preta, Guarani, São Caetano, Português. Trabalhei muito em muitos clubes, trabalho em clínica, trabalho com muita gente clínica, estudei sobre transtornos alimentares, publiquei um livro no mundo inteiro, fiz mestrado, e aí vai. E aí por aí vai. E quantos anos você está nesse caminho assim, 30. trabalhando saúde mental? 30 30 anos, anos saúde trabalhando mental. saúde mental. E de uma forma geral, se você vê que, de fato, uma pergunta bem ampla, né? Mas de fato a gente tem uma mudança, um impacto importante quando você tem um equilíbrio mental, vamos dizer, quando você tem saúde mental nessa questão física. Você consegue observar isso? Você traz a pessoa para um Sim, equilíbrio mental e ela tem um desempenho físico completamente diferente. sim. É um todo, né? Uhum. É um todo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que a cabeça fica no alto porque ela é que manda, É verdade. É. né? Então, o equilíbrio mental traz muitos benefícios físicos. E você sabe que tem até uma questão dessa na parte glandular, né? Que as glândulas, a depender da disposição corpórea, elas têm interferência também importante. Então, a hipófise, uma interferência maior na tireoide, a tireoide, interferência maior na suprarrenal. Então, a depender da localização do corpo também, como você bem colocou, né? E a gente tem, então, essas questões mentais desencadeando processos bioquímicos, né, no corpo e fazendo melhorias, né? Eh, e você consegue, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso, nessas crises, né, das pessoas, tanto na parte de um atleta, como você bem colocou, né, de uma mulher atleta, de um homem, ou de uma mulher real que está começando, né, um copinho d'água, ela vai Obrigada, tá? que está começando a querer fazer atividade física. Quando você ajuda nesse equilíbrio dessa crise, as coisas têm um caminho melhor. Sim. Demora para também. Como que é um pouquinho esse processo dessa ajuda quando que a pessoa deve procurar essa ajuda? A pessoa deve procurar essa ajuda quando ela sente a necessidade, Uhum. tá?
quando ela quer se conhecer e mudar algumas coisas. Uhum. As grandes crises da mulher, independente de ser atleta ou não, é a crise da puberdade. São as grandes transformações. E da menopausa. Uhum. A mulher acima dos 40. Uhum. Mulher acima dos 40 entra em crise. Uhum. E a mulher menopausada vem carregada de depressão, ansiedade, irritação, tem a questão da sexualidade. Uhum. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar em conjunto. Uhum. E todas essas duas grandes crises, ela pode superar com atividade física, Uhum. com o esporte, Uhum. independente de ser atleta ou não. Uhum. Uhum. E com a ajuda de uma equipe de profissionais. E a gente trouxe até o Gustavo aqui, né? A gente depois mais para frente vai trabalhar o podcast que é o Educador Físico, que falou bastante sobre isso, né, Má? Sobre dentro da atividade física, o que acontece no corpo, né? Que você traz essa melhoria para questões hormonais alteradas. Que eu costumo falar assim, a sua alteração hormonal muda a sua visão com o mundo, né? Então, a sua relação com o mundo muda a depender desse status hormonal. Então, quando você começa a corrigir isso, né, tanto do ponto de vista bioquímico, nós médicos, quanto do ponto de vista mental, com os terapeutas, em organizar pensamentos, né, em poder entender o que está acontecendo, você muda o seu tipo de relação com o mundo. Dentro dessa questão do esporte, assim, essa parte dessa formação hormonal, né, na mulher, esses momentos, o momento da puberdade e o próprio momento da menopausa, do climatério, né, tem um impacto que é interessante, né, para elas entenderem, assim, que o impacto hormonal é importante. Na verdade, assim, o que a gente tem discutido, né, que ela tem conversado, é como a questão hormonal foi sempre muito negligenciada pela medicina, né? E a gente sempre tratou a parte hormonal como um grande tabu, né? E felizmente isso tem mudado muito, né? A gente tem buscado conhecimento, a medicina tem buscado conhecimento, apesar de alguma resistência nessa questão hormonal. E eu acho que tudo é uma grande homeostase, né? Então, assim, não adianta a gente trabalhar as questões hormonais se a gente não tem um ambiente propício. E não adianta ter um ambiente propício se você está com a questão hormonal abalada, né? Então, existe toda uma questão de mental, psicológica, um ambiente propício de receptores, né? Então, a gente vê muito... adianta trabalhar a questão hormonal, adianta trabalhar a questão psicológica, mas você não tem um ambiente de micronutrientes estabelecido. A questão da metilação, que a gente fala muito hoje, né? Complexo B. Então, eu acho que tudo é uma grande homeostase, por isso que a gente tem buscado a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar para essas pacientes. E a informação, né, para isso, porque elas focam muito isso, né? É a questão hormonal, ponto. Isso. Que isso é a cereja do bolo, né, É a gente? cereja do bolo. A nossa base, que é a questão do alicerce mental, alicerce físico, nutricional, não tem como a gente corrigir bioquimicamente questões se eu não tenho essa base estipulada. Qualquer remédio que você vai dar, você vai hipofuncionar. E se você tiver uma mentalidade, se você tiver uma visão muito fechada, então, por exemplo, precisa repor o hormônio na menopausa, mas se você tiver uma visão só disso, não vai ter resultado. A gente precisa ter uma visão um pouquinho mais ampla, precisa entender essa mulher de uma maneira um pouquinho mais complexa, né? Então, criamos um ambiente hormonal favorável, criamos um ambiente físico favorável, do ponto de vista, sei lá, hipotético, ortopédico, a lesão dela está curada, mas por que ela não tem o ânimo que precisa para ir lá fazer o que precisa ser feito? É isso que a gente vai falar hoje. Porque... Se a gente pudesse, então, né, de uma maneira prática, assim, né, para elas poderem se conectar, pontuar essas crises, né? Quais seriam, assim, nessa mulher do climatério e menopausa, quais são as maiores crises que você sente que elas procuram, te acessam, né? Elas têm essa questão da depressão, ansiedade.
e tem a questão da sexualidade. Uhum. Aí até você pode explicar melhor. Uhum. E eu gostaria só de completar o que o Marcos falou. Eu sou muito procurada por mulheres menopausadas, não só para terapia, mas como inicia uma atividade física. Uhum. Perfeito. A dificuldade. Porque eu, nas sessões, eu falo a importância da equipe. Uhum. Uma fatia do bolo só não vai resolver nada. Uhum. Nós temos que trabalhar juntos. Uhum. E eu oriento muito que busque uma atividade que dê prazer. O educador físico, talvez, para começar, possa dizer melhor sobre isso. Uhum. Uhum. E essa crise, né? Ansiedade, a própria depressão, que a gente sabe que tem fundamentos bioquímicos, né? Esse trabalho, ele é feito, normalmente ele é demorado para você conseguir levantar, ou quando você tem essa equipe, ele é um pouco mais rápido, né? Quando Ele você é tem mais a pessoa dentro da academia ou dentro de um esporte, ele acaba trazendo uma ajuda maior nesse resgate dessa saúde mental. Sim. O trabalho em equipe dá mais resultado, muito mais resultado. E a gente percebe também que, eu falo, as mulheres se redescobrem, né? São várias mulheres ao longo da vida a depender de questões hormonais, né? Fala, a mulher é uma, a gente se redescobre na adolescência, quando a gente tem a puberdade. Aí depois, quando a gente tem gravidez e puerpério, a gente também se redescobre. E uma fase importante é essa fase do climatério menopausa, que mais uma vez você tem que se redescobrir, se reestudar. Eu falo, eu junto com vocês, junto com a equipe, a gente vai te reestudar, porque é um outro corpo, né? E a gente, só que eu acho que o que é legal para essa mulher, né? Eu percebo muito no consultório, assim, é que é uma mulher que ela já não se importa muito com a opinião dos outros, como nas outras fases. Sim. Ela já se toca que ela já não tem muito tempo de vida, então ela quer mais ser feliz, ela quer mais se valorizar, então ela investe nela, né? Eu percebo, essas mulheres é gostoso trabalhar o sucesso terapêutico, porque elas têm uma vontade de falar, não, agora eu quero olhar para mim, e olham real mesmo, né? Eu acho que quando a gente consegue levar essas informações para elas, né, elas compram. Eu vou pagar esse preço, mas eu quero ter essa resposta. Diferente nessas outras fases, que a gente tem questões ainda, envolvimento externo, né, de querer se preocupar com o namorado, ou com, enfim, os amigos, a família. Eu acho que a mulher na idade da loba ali, né, ela fala, não, agora sou eu tenho que levantar mesmo sozinha. Então, eu sinto muito isso no consultório também. Você sente isso? Sinto. E ela pode descobrir coisas novas. Aproveitar essa fase para uma transformação na vida. Essa fase passa. 2, 5 anos passa. Sim. Mas ela aproveita ao máximo para se descobrir, para criar novas oportunidades, para ela mesma, para superar e fazer novos projetos de vida. Exatamente. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, uma colega, uma amiga, e ela disse assim, Cíntia, na minha menopausa, eu fiz terapia e eu descobri que eu tinha sonhos que eu nunca realizei. Sonho de montar um restaurante. Eu era uma profissional muito bem sucedida, tinha sucesso profissional, consegui sucesso em todas as áreas, mas era meu sonho. Com a menopausa, eu aproveitei essa crise para realizar esse sonho. E sou mais feliz hoje do que eu era antes. Sim, sim. Por causa, acho, dessa segurança da idade, né, que traz. E essa resposta corpórea, né, acaba ficando um pouco mais lento pela questão hormonal, mas que a gente consegue, né, a própria questão do emagrecimento, do ganho de massa. Você abordou aí, de uma maneira muito legal, um perfil, que é essa mulher, que ela começa a se voltar mais para ela, né, nessa fase da vida, e fala, agora eu vou cuidar de mim. Mas eu tenho uma experiência pessoal também do contrário.
uma mulher que ela acha que ela está no fim da vida, que acabou tudo para ela, Verdade. né? É a crise. E aí é justamente o contrário. Normalmente são mulheres que estão acima do peso, que têm um sedentarismo crônico, às vezes nunca fez nada a vida inteira de Uhum. atividade, né? E são mulheres que estão num estado mental bem depressivo, Uhum. né? E essas que você mencionou primeiro, são gostosas de tratar, né? Porque tudo vamos, e o resultado é fantástico. Essa outra é difícil, porque ela parece que tudo que você fala, ela rebate, ela não aceita, ela não quer. Aí elas estão cheias de dor e tudo tem uma explicação. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Obviamente, com a idade, as respostas são mais difíceis. Uhum. Mas hoje a medicina, a gente consegue ajudar demais a pessoa a ter resultado. E tem resultado. Tá? Eu acho que os resultados rápidos têm perda rápida e não são sustentáveis. Mas a gente consegue, e é tão gostoso quando a cliente, a paciente, bem feliz com o resultado, né? Que ela sente que ganhou massa muscular, que ela perdeu gordura, que ela está mais forte, que ela está mais disposta. Mas essa paciente é uma paciente até tranquila de levar, né, Cíntia? Agora, essa paciente que parece que ela está no fundo do poço, de barriga para baixo, quanto mais ela cava, mais para baixo ela vai, essa é difícil da gente tirar desse ostracismo, dessa inércia parada que ela está e pôr para mexer. E a gente tem muita dificuldade porque ela se auto-sabota e ela cria desculpas para ela mesma para não fazer nada, né? Para não é nem a sua atividade, é não se ajudar, não se cuidar, né? Então, o que eu vejo assim, cá, e até ia te perguntar isso também, o quanto essas mulheres veem na academia um ambiente hostil. Porque ela acha que só vai ter a gostosona, a saradona, que ela vai pôr a roupa de ginástica, ela vai se sentir mal. Então, o quanto tem que trabalhar isso, né? Que lá é um ambiente hostil. E outra coisa que parece piada, mas a gente vê e existe. O quanto o relacionamento não saudável influencia. Porque, infelizmente, a gente vê que tem companheiros, tem ciúmes que a esposa vá para a academia, né? E o quanto isso atrapalha também, porque já não é fácil ir, já não é fácil criar rotina, já não é fácil ter a disciplina. Ainda fica levando pancada em casa, né? Ou às vezes difícil, companheiro né? mais preguiçoso, assim, né? Que também não dá aquela força, né? O que a gente fala, assim, que o maior inimigo e o maior amigo dorme na cama junto com a gente, né? Então, pô, eu vou querer entrar num processo de emagrecimento. Todo dia você pede pizza no iFood, vai me ferrar, né? Então você precisa comprar minha ideia junto, precisamos estar junto na empreitada. A atividade também, pô, a gente prescreve, a gente quer que a mulher vá. O cara, além de não ajuda, atrapalha, quanto isso influencia e quanto ela tem que criar mecanismos mentais de fortalecimento para quebrar essa barreira também do companheiro que não ajuda, né? Aí vem a importância da terapia. Aí entra a terapia. E a terapia traz muitos benefícios nessa situação para esse tipo de mulheres. Como o Marcos falou, aquele tipo de mulher, estou me conhecendo, é fácil trabalhar. Ela topa, ela compra ideia, mas esse tipo de mulher, com a terapia, ela também vai mudar e vai comprar ideia. A gente vai trabalhar essa relação com esse companheiro, a gente vai trabalhar essas questões para ela se olhar. O esporte, muitas saem com essa desculpa, dói meu joelho, isso não tá bom. Mas o que o médico falou? Vamos encontrar alguma coisa que você possa fazer que te dê prazer. Que te dê prazer. Nem sempre ficar levantando peso. Esse é um dos gatilhos, então ela fazer essa troca com algo que é prazeroso para ela. Prazeroso para ela, tá? A atividade física interfere muito nesse processo de ansiedade e depressão. Nessas irritações, nesses calores, interfere muito. O educador físico pode dizer melhor que eu. Mas o trabalho conjunto, você está vendo que eu acredito muito numa equipe. Sim. O trabalho conjunto de todo mundo junto
consegue que todos os tipos de mulheres possam ir para Ir frente. pra frente. Exatamente, dentro das suas perspectivas individuais, do seu organismo, do seu corpo, É. mas os resultados são possíveis sim, mesmo que nunca antes tenham acontecido, mesmo uma Sim. pessoa que nunca foi na academia, vamos Sim. dizer, ou que nunca fez treino. E a gente fala que é academia porque o exercício de base para a mulher nessa fase é a musculação, né? O que a Cíntia falou é uma coisa que eu sempre falo para o paciente que não faz nada. Vamos buscar algo que é prazeroso. Porque se não for prazeroso, você vai Uhum, fazer 2, 3, 4 meses. Vai ficar cansado, vai irritar e vai parar. uhum, Mas a vida não é só prazer, uhum. né? Então, essa é uma questão do mundo atual, né? A busca incessante só pelo que é prazeroso, né? Isso é um problema. Então, o que que acontece? Eu acho que tem que buscar o início no que é prazeroso para criar o compromisso e o comprometimento. Uhum, Mas o trabalho, não adianta, né, cara? Não adianta. Tem que ter um misto. Tem que ter o trabalho aeróbico e tem que ter o uhum, trabalho de força resistido. Não tem negociação. uhum. No começo tem, porque a gente quer trazer o paciente, a gente quer trazer a mulher para dentro do Para uma ambiente. rotina, Mas depois a gente né? vai pegar no pé. Eu tem que falo, fazer. eu também Tem que trago fazer. muito isso, o passinho o primeiro passo é isso, tem que fazer parte da sua rotina. Então vamos de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? Uhum. Só para a gente conseguir a primeira meta. A primeira meta é, eu entendi que isso faz parte da minha rotina e eu consegui colocar isso na minha rotina. Aí a gente trabalha desempenho, né? Que é, vamos organizar aí, uma vez que aquilo está na sua rotina, você descobriu o horário, nada vai te fazer parar e ir lá, aí a gente vai começar a Vai buscar qual é o prescrevendo, né? exercício, como que O faz, exercício, como exatamente. faz. Apareceu uma dor aqui, vamos trabalhar isso. Apareceu isso eu não estou conseguindo fazer, porque não, isso é dia a dia, meu, né? Então, Uhum, ontem veio um colega de faculdade. Ele está com uma lesão no quadril e ele adora os exercícios de agachamento, que são exercícios que dão muito resultado, né? E não está conseguindo fazer por conta dessa lesão no quadril. Então, a gente prescreveu exercícios, variações do que é o comum, onde ele consiga fazer, mesmo assim consiga ter resultado, sem ter dor e possivelmente evitando aí de operar o quadril, né? Vamos ver se dá resultado. Agora, eu ia entrar numa outra questão, Cintia, que a gente vê muito no consultório, né? Então, vamos evoluir com essa mulher. A gente conseguiu fazer com que ela entenda a importância. Ela comprou nossa ideia, ela passou com a Cíntia, passou com a Karen, passou comigo, está com o Gustavo, está com a Amandinha, a nossa Nutri. Ela está voando. E eu costumo falar para os pacientes que, assim, quanto mais perto do ápice físico, infelizmente isso é uma realidade, mais perto de lesionar a gente está, né? Aí essa mulher que está indo super bem, isso também é uma tendência nossa, né? Ela começa a ir mais e mais, porque aquilo se tornou prazeroso na vida dela. E ela acaba entrando num processo de overtraining ou numa fatalidade, ela faz uma lesão, né? E aí parece que tudo Volta para desaba. trás. Como trabalhar o emocional dessa mulher quando ela tem uma lesão? Olha, você quer ver uma coisa de consultório? A pessoa descobre a corrida. E a corrida realmente, por liberação de endorfina, realmente ela é muito prazerosa, né? Para quem se encontrou ali, né? E aí ela faz uma lesão muito comum, as famosas canelites ou fratura de estresse. Vai ter que parar 2, 3 meses de correr. Eu crio mecanismos para ela continuar fazendo atividade e não perder tudo. Ótimo. Mas o emocional desaba. Como lidar com Desaba, eles? porque vem muita frustração. Quando eu trabalho no consultório, já antes, quando ela entra em crise, eu fortaleço esse emocional. Porque se ela tiver uma lesão, uma frustração ou qualquer outro motivo, ela esteja preparada para dar respostas adequadas e para o enfrentamento dessa frustração. Porque a primeira resposta mental nossa é: isso aqui não é para mim mesmo, né? Eu estou insistindo numa coisa que é bobagem, né? É a primeira reação nossa, né? Porque volta para a questão da menopausa que ela vê como fim. Ela regride. Mas se a gente fortalecer esse emocional para um possível enfrentamento dessas respostas internas, ela vai conseguir.
se olhar, né? Se olhar. Se autoconhecer acaba sendo. E mais uma vez, né? A gente entender que o cérebro ele tem muito essas questões da sabotagem, Tem. ele tem muito essas questões envolvidas em te deixar mais quieto, vamos dizer assim, para questões de preservação mesmo, né, da espécie. Então a gente vai mesmo de encontro a tudo isso, a gente tem que fazer um esforço, né? E dentro da questão dessa baixa hormonal em especial, o que acontece é o seguinte, o ciclo circadiano, né, os horários contam muito. Então, eu sempre falo, elas têm muito essa queixa, né, dos pensamentos noturnos ruins também. Então, chega lá, né, no meio da noite, que eu já estou com um trabalho de insônia, e aí eu tenho, né, isso não é para mim, né, no meio da madrugada, eu não vou fazer, eu falo, começou pensamento ruim à noite, você já perdeu o sono, começou pensamento ruim, nem viaja nesse pensamento, né, entenda como o seu cérebro funciona, mais uma vez aqui informação, né, a seu dispor, entenda como que bioquimicamente o seu corpo está acontecendo, que daí você vai conseguir falar, não, eu não vou me importar com isso nesse momento, amanhã, de manhã, depois que eu fizer minha meditação, depois que eu fizer um exercício físico, eu vou voltar a pensar nesse assunto e eu tenho certeza que a sua visão vai ser diferente, né? Não vai ser a mesma visão da madrugada que você acordou na insônia e está se sabotando lá mais uma vez, né? Sabe, Karen, tem um estudo, eu fiz uma especialização em orientação de pais e ela mostrou um estudo que o nosso cérebro, aí falando um pouco de neurociência, tem um viés pro negativo. Então ela mostrou várias pranchas, éramos 25 alunas com desenhos maravilhosos, mas uma casa estava faltando a janela, a vaca estava faltando a perna, sempre tinha algum defeito. E perguntou para as 25, o que vocês viram nesse desenho? E todas viram o que estava faltando, não a obra de arte que era, que o nosso cérebro tem um viés para o negativo. Então entra no que o Marcos falou e no que você está falando. Mas acho que esse viés negativo é o instinto de preservação, porque o certeza. homem primitivo, o medo, era uma preservação. Né? Se manter numa zona de conforto é uma preservação, né? Porque você vai explorar um ambiente hostil, você não sabe o que tem lá. Então, a nossa mente nos mantém preso nisso. Sem dúvida. Né? Mas isso que é o legal. Você sabendo, as pessoas não sabem disso, né? Sim. A gente sabendo que o nosso cérebro é assim por uma questão de preservação de espécie, ou seja, nós nascemos com esse viés, a gente já entende que a gente não pode pensar dessa forma porque vai prejudicar, né? Sim. Não pode pensar dessa forma em determinados momentos que não seja de preservação da espécie, né? Em determinados momentos da vida. Não podemos, e é um exercício diário você pensar positivo, você vibrar em boas energias, porque realmente ao longo do dia, mesmo uma pessoa mega otimista tem uma série de problemas que vão te deixando para baixo. Então você tem que estar o tempo todo lutando contra isso, né? O tempo todo vibrando energia boa, e principalmente numa fase de bioquímica completamente instável, como é o climatério, a menopausa, de alterações mentais, né? Como manter essa sanidade, né? Aí é que vem o exercício físico como um grande fortalecimento. O exercício físico e a dieta que a gente fez aqui, sei lá, 400 podcasts com a Nutri, falando sobre a dieta. Aí, assim, outro tema muito corriqueiro de consultório, e aí mais no seu do que no meu, né? Por você ser mulher, por ser ginecologista, né? Algumas mulheres se abrem, mas normalmente é mais o homem que se abre nessa questão comigo, né? A mulher no climatério, existe a questão da sexualidade. Né? Existe uma baixa do desejo, que é natural por questões hormonais, né? Isso é tratado com a reposição, mas o quanto a atividade física e quanto a questão de trabalhar o emocional influenciam nisso, porque eu acho que a mulher ela tem uma queda da autoestima nesse período, né? E aí
o sexo para a mulher não é um botão de liga e desliga, né? Uhum. Uma vez eu vi um colega falando, né, libido e sexo para o homem é um botão de liga e desliga, para a mulher é um painel de avião. Então é algo muito complexo, né? Uhum. E como trabalhar essas vertentes, quanto o exercício é importante nisso, Uhum. e quanto trabalhar as questões mentais, de consciência corporal, são importantes para que ela mantenha a libido alta, porque a gente sabe que não é só hormônio, né, cara? Não. Não é só Eu vou falar hormônio. da minha parte mais prática e eu vou deixar a palavra para a Cíntia, porque a parte dela talvez seja mais elucubrada aí. Ah, basicamente duas coisas, né, que a gente sempre fala, mulher cansada não tem libido. O primeiro ponto é o teu dia, né? Então, se você é multitarefas e se você tem um cansaço físico, você não vai ter libido. Você pode perceber que as mulheres engravidam mais na época de férias, final do ano, carnaval, que são fases que elas estão mais descansadas, acordam mais tarde, e aí elas conseguem se permitir sentir desejo, enfim, ter relação, porque o próprio ato sexual em si é um ato que você gasta energia. Então, o primeiro ponto é esse. Quando você faz atividade física, você tem mais energia, né? Você tem energia para terminar o teu dia inteiro. Então, obviamente, esse balanço acaba favorecendo. E tem a questão da massa muscular, né? Então, quando você produz, você tem banco de músculo, você tem questões hormonais que favorecem isso. É, enfim, de melhora do desejo e melhora da excitação, né? Que são vários pontos ali na questão da sexualidade, a fase do desejo e da excitação. Um terceiro ponto agora que eu me ative, que é importante, que daí eu já deixo o link para a Cíntia, é a história da relação com o corpo, né? A mulher, ela tem muito essa história do seduzir, né? Intrinsecamente. Então, quando você está acima do seu peso, você entende que você não é sedutora, né? Ou você pode não transferir essa sedução só por uma questão corpórea, né? Para as mulheres que entendem que a sedução ela tem a ver com uma questão de corpo, elas se sentem mais confortáveis com aquele corpo, o exercício físico ajuda nesse ponto. Então, acho que esses três pilares são importantes aí quando a gente fala sexualidade e prática de exercício físico. E na parte mental aí, Sim, o que você traz? Vem a secura vaginal, Uhum. vem a questão da autoestima, a relação com o próprio corpo. Não só ela lidar com o próprio corpo, como ela e o marido vão lidar com essa sexualidade. Uhum. E redescobrir novas coisas. Uhum. Redescobrir um novo corpo, uma nova relação. Uhum. Aí entra muito a questão da autoestima. Uhum. Como ela lida, a consciência corporal, como o Marcos falou. Uhum. Tem muitos aspectos para a gente trabalhar. Uhum. A libido cai. As mudanças, não só na relação dela com o corpo, mas o marido dela, como vai lidar com essa fase. Que normalmente também está passando por uma crise. Uhum. Uhum. Então, aí tem toda uma questão do casal. Uhum. Então, tudo isso é trabalhado na terapia. Uhum. Perfeito. Tem uma outra questão, que é uma questão assim, que eu via muito, posso até estar falando maior bobagem, mas o que é para falar, então vamos expor. Tem sido menos comum porque a vida da mulher tem mudado muito, né? Mas a gente ainda pega, e há uns anos atrás a gente pegava muito, aquela mulher que era realmente só a dona de casa, né? Então ela tinha uma vida totalmente voltada para cuidar da casa, do marido e dos filhos. E ela não tinha um trabalho externo, né? E o que eu via muito nessas mulheres? Que a menopausa, obviamente, como para todas, é um ponto, mas coincide também com outro fator muito determinante no emocional delas, que é a saída dos filhos de casa. Como elas tinham uma vida totalmente voltadas para o filho, para cuidar deles, então, quando eles saem porque casaram, porque vão fazer faculdade, parece que elas perdem o chão. E elas têm que retomar a vida delas e dela com o marido, com o cônjuge. E parece que aí o negócio desanda, né? Não sei se é uma impressão minha ou se... Hoje as mulheres têm mais, né? A maioria hoje já trabalha fora, então isso fica mais ameno.
Mas eu pegava muito, ainda pego, né? A gente vai conversando, aí a gente percebe, putz, aqui é o divisor de águas da vida dela, o filho saiu, né? E não sei se é besteira, se não é, se isso realmente Não, acontece, mas é é uma percepção prudente. minha, né? Todos esses aspectos que a gente está levantando aqui, a saída dos filhos, a mudança do corpo, da composição corporal, a relação com o marido, a baixa libido, tudo isso interfere na crise da mulher da meia-idade. Tudo isso que vai levar à crise. É um conjunto de coisas. Cada uma tem um lado mais forte. Tem uma causa que leva, por isso cada um, a gente trabalha como ser individual. Mas tem essa questão, sim, da saída dos filhos, o ninho vazio, como ela vai lidar com isso. Mas é um conjunto, tudo que a gente está levantando aqui é o que leva à crise. Eu acho que o importante, Cíntia, assim, a pessoa ou que está ouvindo, ela, pô, é isso que está acontecendo comigo, e procurar ajuda. Procurar Porque não ajuda. dá para você aqui abordar como que vai ser feita essa terapia, isso é muito Não, individual. muito né? individual. Ou, às vezes, a pessoa não tem a noção. E aí o marido, os filhos, os vizinhos, os amigos, pô, fulana tá passando por isso. Ou tá ouvindo a gente aqui falar, mas minha amiga tá, é isso. Ela precisa de ajuda. Vou indicar ela, porque às vezes a pessoa não tem essa percepção. Né? Eu ia entrar num outro ponto agora, também relacionado à mulher. Então, é a mulher atleta agora. Tá? Não atleta profissional. Atleta profissional é um outro departamento que acho que não é muito aqui para tratar. Mas é a mulher assim. Existem algumas atividades que as pessoas começam a fazer e gostam, e elas entram de cabeça mesmo. E são atividades de endurance, são atividades que requer muita dedicação. Então é um ponto além daquele do estou indo na academia, estou indo, né? Que é basicamente a pessoa que pega gosto pela maratona, né? E a pessoa que pega gosto pelo triatlo. São atividades que, se ela não tiver uma dedicação, ela não vai ter desempenho. Essa dedicação tem que partir dela, mas também tem que ter uma compreensão do cônjuge. Por quê? Porque vai afetar a vida dos dois. Ele vai acordar 4 da manhã para ir pedalar, né? Quando é o homem, a gente vê que é mais fácil, porque ele vai e faz e acabou, né? A mulher não é bem assim. Né? Ela se cobra e ela se culpa muito, porque como que eu vou acordar 5 da manhã para ir nadar ou ir pedalar, mas meu filho tem que ir para a escola. Exatamente, o todo. Então, como trabalhar isso para que ela consiga ter o desempenho, mas eles não são profissionais, eles têm uma vida profissional. Então, ela tem que equilibrar, né? Aquilo que Karen sempre fala, ela tem que equilibrar o trabalho, a casa, e agora ela tem que equilibrar o tempo dedicado ao treinamento, né? Tem que ter compreensão dos filhos, tem que ter compreensão dos familiares e tem cobrança, né? Porque muita gente vai apontar o dedo. A fulana tá pensando só nela e tá deixando os filhos largados, tá deixando o marido largado, né? Como trabalhar isso? Terapia também é bem-vinda nesses casos. Você acha que ela precisa procurar ajuda se ela não está sabendo lidar com essa situação? Ou ela abandona o que ela buscou como um prazer para a vida dela? Acho que não, né? O sonho dela é o sonho de todos da família. Tá? Se for buscar um esporte de alto nível, aí não tem treinar mais ou menos um dia. Tem que treinar os 100% todo dia. Porque o esporte não é feito de pequenos atos. É o máximo todo dia para chegar lá. Mas o sonho dela, ela tem que perseguir, buscar ajuda. E lidar com tudo isso. A mulher, o homem é muito departamentalizado. O homem, sexo é sexo, amor é amor, casa é casa, família é família. A mulher não, ela tem essa múltiplas facetas. E ela consegue lidar com isso com ajuda profissional. Mas buscar ajuda para lidar. Mas eu volto a insistir no trabalho em equipe.
A ideia é a gente, eu acho que vai equilibrando, né, esses pratinhos, eu costumo falar, e aí tem o dia que você prioriza mais um prato, os outros ficam ok, e fica um pouco menos, né, ou um vai mais, então, e se você tem uma fase da sua vida que você precisa, né, trabalhar mais esse sonho, dedicação maior, com certeza os outros vão ficar a desejar. E aí esse trabalho vem em aceitar esse a desejar nos outros. Não adianta a gente achar que a gente vai estar 100% em tudo, não existe isso, né, isso é mulher real. Então eu estou priorizando, eu vou escolher as lutas que eu quero, né. A coisa boa disso, cara, é que esse tipo de esporte, ele não é assim, como que eu posso dizer, linear, né? Ele vai treinar do Uhum, mesmo jeito, vai consumir o mesmo tempo. São ciclos, né, de periodização. uhum, Então, são atividades muito desgastantes, sim, né? Então, você não vai correr 4, 5 maratonas no ano e não vai fazer 2, 3 triatlons no ano. Você vai escolher algumas provas. E você tem uma periodização em ciclo. Então, tem períodos em que, agora eu preciso me dedicar mais e focar. Mas tem períodos que tem uma uhum, vida mais uhum. próxima do normal, né? E o que é legal dessa história do focar, que é o que essa palavra focar que você falou, né, é o mindfulness, né, durante você estar o 100%, que é o que a Cíntia falou, o estar o 100% não deixa de ser um status de meditação dentro do esporte. Então, as pessoas atrelam muito o meditar ao fato de ficar parada, né, na posição ali com as Não, perninhas cruzadas, e não. Tem gente que fala, doutora, eu não consigo trazer saúde mental porque eu não consigo meditar, porque eu sou muito agitada. Eu falei, mas você pode meditar correndo, você pode meditar fazendo sua musculação, inclusive, porque meditar é um estado que você está inteira, sem pensar em nada, só naquilo que você está fazendo, né? Então, agora, o que eu acho interessante também nesse perfil de mulher que você trouxe, Má, enfim, ela está com certeza nesse full aí, né? Quando ela está 100%, no índice dopaminérgico, né? Alto. E aí, como resgatar essa mulher quando cai, né? Esses níveis de dopamina, de serotonina. Por isso que é legal ter uma constância, um ciclo, na verdade, um ciclo mais com constância, né? Porque senão ela também pode deprimir, né, Cíntia? ela Porque vai ela vai baixar aprendendo, né? muito dopamina Ela vai se ela para, aprendendo, né? aquelas mulheres que praticam esporte físico sempre, de repente elas param, geral, para bonito, elas É deprimem, o que eu né? falei da lesão, né? Tem que ter um É novo lesão, projeto verdade. de vida. É, Tem que ter um novo projeto de vida. Eu utilizo no tratamento desse tipo de mulher muitas técnicas de mindfulness, como você mencionou. uhum, uhum, Técnicas para ela usar antes do esporte, no esporte, uhum, mindfulness na terapia. Eu uhum, utilizo muito para poder trazer, né? para ela Uma vez, superar as assim, dificuldades. você falando, né, de que meditar não é só ficar ali, né? Tem Paradinho, uma entrevista do Ayrton Senna, que era um cara absurdamente fantástico. Aliás, esses atletas que são de alto rendimento. esses caras que são expoentes, Djokovic, ele, Nadal, Neymar, Neymar, são caras que têm uma capacidade mental, mental, Superação. superação violenta. absurda, né? E o Ayrton Senna fala, eu tenho medo. Acho que foi depois de uma prova em Monte Carlo. Às vezes eu tenho medo, porque eu estou num grau de concentração que parece que eu não sei o que é meu corpo, que é o carro. Parece que eu sou o carro. Uhum, E que ele está num túnel e que tudo em volta está devagar. uhum. Meu, é muito, né? É uma capacidade de É, concentração absurda, Esse né? estado chama-se estado de flow. é. É o estado que a gente trabalha todos os atletas para chegarem. Olha que legal. O estado de flow é o Acho estado que eu nunca cheguei nesse, quero chegar. que ele chega num nível de concentração que o carro é como se fosse uma extensão Do dele. corpo dele. Ele, E fala, ele ele, menciona exatamente e ele assim. e funciona tudo no automático. Fantástico. Maratonista eu ouvi falar bastante disso, né? Que é o que eles Ele mais parece que gostam. não tem nada em volta. É É, só Não, ele ali. E só acabou. ele ali. Só ele ali, é. acabou. E funciona tudo no automático. E o legal é, eu acho que nesse estado, assim, eu não cheguei ainda. Mas é você, porque eu chego no estado assim, por mais que eu tô lá concentrada, mas eu tô cansada, eu sinto o corpo, mas eu acho que eles falam muito isso de não sentir o corpo, né? Assim, o corpo vai,
Então você não tem o cansaço, né, envolvido ali, né? Então esse daí é o auge, eu acho que deve ser É o o auge. gostoso, É o né? auge. Eu não, eu tô cansada, tô indo, tô lá, mas tô guerreira, né? Mas constantemente, não chego a falar, não, tá tudo bem, o corpo não sinto, né? Não entrei ainda num estado da inércia, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tem técnicas de várias técnicas para levar esses Mentais. mentais Ah, para que levar. legal. É E você uma faz isso preparação. na terapia? Faço isso na terapia para levar esses atletas a esse estado. Ah, que Agora, legal. a Karen mencionou também a coisa um pouquinho assim a hora que para, a hora que... Então, quando você passa uma prova grande, assim, existe um período de recuperação, né? E o que às vezes alguns não sabem é que a gente pode ajudar nessa fase também. Ele acha que é só ficar Total. em casa descansando. Não. Não. A gente tem uma série de suplementos, né? Intravenoso, intramuscular, via oral. Uhum. E existe a terapia também para isso, né? Para Recuperação, repor as com energias, certeza. entendeu? E de As Porque o novo técnicas. ciclo vai começar. E Né? recuperação E mitocondrial, né? A a gente gente queima curta essa muito. recuperação, né? A gente consegue melhorar. E eu fiz um curso uma vez, assisti uma palestra com uma psicóloga da Espanha, Uhum, que é a maior requisitada psicóloga esportiva, uhum. e ela disse que uma boa temporada de um atleta começa com umas boas férias. Uhum. Trabalhar essas férias com uma recuperação total e preparar para uma nova temporada. Uhum. Sabe uma coisa que assim, a gente vai lembrando? Acho que eu já até falei num podcast. Há muitos anos atrás, eu vi que na Espanha eles tinham um trabalho de destreinamento, tanto físico quanto mental. Ai, que legal. Porque o que acontece? O cara está naquele alto rendimento, a mulher também, né? Por anos. De um dia para o outro ele... Então o que acontece? Você já viu como a boa parte dos ex-atletas profissionais estão obesos? Uhum. Engordam. Por quê? Porque eles têm uma ingesta calórica absurda. Eles continuam com a ingesta calórica, mas não estão mais gastando. Né? Uhum. E aí a gente está falando mais da parte física, mas hoje, falando com você, eu na parte psicóloga, né? A parte mental também, porque o que acontece? Essas pessoas, essas mulheres, esses atletas, eles são o centro da atenção. Então, o que acontece? Ele vem aqui num restaurante, no shopping, ele sabe, todo mundo, ó, até incomoda um pouquinho, Uhum. né? Ó fulano, onde ele vai, é entrevista. Ó. Só que isso, a não ser que ele seja um expoente muito grande, conforme ele vai parando, isso vai. Alguns se sentem felizes, mas outros pesam, né? Porque ele não é mais o centro da atenção, ele é só mais um na multidão. Uhum. Né? É uma Então, morte em vida. Exatamente. o atleta A morre morte duas vezes, né? Ele morre daquele quando mito. aposenta e morre quando tem a morte mesmo. O mito, né? Morre o mito. Então eu acho que O mito não, a imagem, né, que ele tinha. essa parte do destreinamento, tanto físico, então o destreinamento que era? Tanto a parte física, então ele vai diminuindo gradativamente o ritmo de treino, que o cara aposenta, ele não quer fazer mais nada, né? Mas também tem a parte mental. Trabalhando isso, né? Não só muitos engordam, como muitos viram alcoólatra, como muitos partem para droga, depressão como fuga. Então precisa estabelecer um novo projeto de vida. É trabalhado na terapia. Que é o que você falou, né? Um novo projeto de começar a se redescobrir mais uma vez, É o né? mesmo da menopausa. Que é a grande beleza, né, da vida, se a gente parar para pensar, né? Essa é a grande de se reinventar, né? Que chato se a gente não pudesse ter essas oportunidades, né? Que mais interessante. Acho que a gente pegou. A gente pegou muito ponto legal. Que é o público-alvo seu, né, cara? Mas eu acho que existem algumas questões, assim, também relacionadas à mulher. Tem outros dois pontos importantes que às vezes cursam com problemas psicológicos, né? Puberdade, né? Algumas tiram de letra, mas outras não. E aí tem a questão da aceitação, tem a questão das mudanças no corpo, né? E outro que não é nada do meu dia a dia,
Mas o quanto a gestação, por questões hormonais, questões físicas, também mexem com o emocional da mulher, tanto para o bem, né, mas também para o mal, né? Às vezes ela se vê ali com o corpo mudando, a questão da depressão pós-parto também, né? Uhum. Hoje a gente sabe que existe uma relação hormonal da depressão pós-parto, né, cara? Sim, sim. Você As fica mulheres estrogênio hipoestrogenismo, isso. dependente, né? Então, mas como a terapia pode ajudar, né? Quando que é o momento de falar, não, eu vou levar minha filha, o quanto aquela melancolia ali é normal e a gente aceita, mas o quanto não. Eu preciso levar minha filha, eu preciso levar minha esposa para procurar uma ajuda profissional. Qual que é o sinal, qual que é o gatilho de falar, não, aqui já, né? Porque assim, ficar um pouco triste, todo mundo pode, mas aí virar um quadro depressivo, né? Qual que é o momento de falar, não, esse é o momento de eu buscar ajuda? Porque eu acho que isso é uma dificuldade nossa também, né, cara? Total. E ontem Quanto... eu fiz uma entrevista para uma rádio na segunda-feira. E a entrevista era para mortes, risco de emergências obstétricas no parto e mortes maternas. E no final das contas acabamos falando um pouco da depressão. Tanto o assunto é tão interessante, pós-parto, né? Depressão ou blues puerperal, que são coisas diferentes. Uhum, Mas o assunto é tão interessante que ela falou: vamos marcar uma entrevista para falar só disso, porque vieram perguntas até dos ouvintes e tal. uhum, Mas o que eu falei de ponto, que era isso que eu queria falar na sua pergunta, é que é um momento para a gente é difícil e que a gente tem que prestar atenção de orientação para as mulheres, é que é um momento que a mulher fica muito solitária, ela fica longe do médico, né? A quarentena o bebê até 4, 5 meses é um momento muito dela com o bebê dentro de uma casa. Então as coisas vão acontecendo e a gente não tem muito esse parâmetro, porque é muito subjetivo isso, né? Qual o parâmetro que você vai ter se aquilo é normal ou uhum. não, se eu estou distante dessa mulher? E ela, será que ela consegue se avaliar se aquilo é só um choro de hipoestrogenismo ou se é um choro que ela não está legal mentalmente? É complicado. O marido, será que ele está prestando atenção nisso? Será que ele tem capacidade técnica para elaborar tudo isso? Então, é uma fase que eu falo, se observe, né? Qualquer coisa eu estou aqui, eu não vou ficar mandando mensagem, mas venha, porque o distanciamento, a mulher tem o parto e depois ela só volta depois de 40 dias para tirar os pontos, para ver o que está acontecendo lá, e depois daqui 6 meses só, né? Então, é uma fase mega importante. Então, eu falo, o que transformou no seu corpo 9 meses, devagarzinho, 40 dias você tem. Olha o tamanho do retorno do débito cardíaco, de vaso sanguíneo, de metabolização, de bioquímica que acontece. Então, é um processo enxutaço, né? Muito mais sério para a mulher do que os 9 meses, vamos dizer, metabolicamente Uhum. falando. Então, fiquem atentas a essa fase, fiquem perto dos profissionais que estão dando assessoria, né, para essa fase. Se eu pudesse passar uma orientação, eu diria desde a gravidez, busque uma ajuda, não só médica, mas psicológica, porque vai ter uma série de mudanças, Muita mudança. muita mudança. E depois que o bebê nasce, criança não vem com manual de instrução. Uhum, Normalmente não estão preparadas uhum, para isso, uhum, para esse momento. uhum. Aí interfere depressão. Eu estou dizendo os aspectos mentais, você diz os Total, aspectos orgânicos. físicos, Mas tudo isso é uma redescoberta de novo. E esse pilar aí, né, bioquímico, né, hormonal, bioquímico. Aí o pilar hormonal de transformação, o pilar de ficar isolada, né, porque é o Big Brother, né, com o bebê 24 horas, que chora, que não tem uma interação, é um processo muito repetitivo ali, troca fralda, mama, blá, blá, blá. E o pilar de você não conseguir se entender muito, né? Será que você tem tempo para se olhar, né? Para você entender? Não dá. Então assim, é muita coisa que desestrutura ali para você poder entender onde é que está o problema, né? Precisa de uma força-tarefa mesmo, Uma né? ajuda Uma profissional. ajuda profissional, não tem como.
E aí esse ponto da ajuda profissional é tão interessante porque cada vez que a gente indica, né, eu acho que você deve perceber muito isso no consultório, cada vez que eu indico a Nutri, cada vez que eu indico o educador físico, cada vez que eu indico o psicólogo, né, quando você indica, né, o médico indica, não é um conselho, né? Eu falo para os pacientes, eu não estou estou te dando um conselho como amiga, é uma prescrição médica que você tem que. A pessoa recebe aquilo como um conselho, e quando ela volta assim, eu não consegui, eu não fui, não, mas eu já sei o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, eu já sei o exercício que eu tenho que fazer, eu já sei, fala, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, as pessoas não fazem faculdade, doutorado, mestrado, estudam 30 anos e estudam. E realmente, é lógico que o beabá você sabe, tem obrigação de saber. Mas se autoanalisar, não tem como, nem eu me conheço ainda, a gente estava conversando sobre isso antes de começar o podcast, né? É um processo de autoconhecimento constante que a gente tem na vida. A gente precisa de ajuda profissional. Não desmereça esse profissional, não acho que você sabe, você não sabe, não. Nem eu sei direito as coisas, nem eu sei de medicina direito. O conhecimento é muito amplo, né? Muito vasto. Aí a gente também queria entrar num ponto assim, hoje a medicina tem trabalhado muito a prevenção e não a doença. Isso, né? A gente tem buscado muito a prevenção. Então, a ginecologia acho que já é uma especialidade que sempre trabalhou a prevenção, né? Ela é pioneira nisso. Na ortopedia, esperava estourar para daí buscar ajuda, né? Hoje a gente sabe que desequilíbrios musculares, tipos de pisada, tudo isso aí influencia. Distúrbios hormonais, né? Então a gente tem um trabalho de prevenção para a lesão, né? Hoje os testes genéticos também, né? Então existe um trabalho de prevenção para a lesão, de melhora de desempenho, né? E até agora, com relação a parte mental, a gente só falou de buscar ajuda no problema. E aí, Cíntia, o seguinte, existe um trabalho preventivo, quer dizer, eu não tenho nada, estou ótimo, mas vou buscar ajuda para estar cada vez melhor, e caso aconteça alguma coisa eu estou bem, isso existe? Existe sim, existe, como eu falei já no momento, existe fortalecer esse emocional para preparar, para dar respostas novas a diversas situações. A gente não sabe os desafios que a vida vai nos trazer, né? Então você já está mais preparado mentalmente para tudo, né? Tudo. Tem os cursos, que eu também tenho base para isso, para gestante, as orientações. E hoje, sabe o que eu tenho visto no consultório, Karen, que eu queria fazer esse comentário? Muitos homens me procuram para fazer terapia, para lidar com a gestação da mulher. Nossa, muito. E poder aproveitar, cuidar desse filho. Sinal de evolução. De pai. Total. Muitos. Não, e você sabe que eles me perguntaram, teve um pai que perguntou assim, primeira vez. Eu até falei, gente, será que eu consigo? Mas ele falou, doutora, você tem algum livro para pai na gestação? Eu falei, tem, viu? Tem livro? Tem. Nós estamos grávidas. É sério? Eu já vi. E eu falei eu não sei, mas tem. Eu não conhecia. Uma vez você... Não, tem de para família, sim. Não, mas não, do mas pai... acho que uma vez você, numa das duas gravidezes, me mandou, olha aí para aprender, alguma coisa assim. Mas eu acho que era Tipo, geral. manual do pai. Era? Nossa, tem, eu não sim. conhecia. E eu achava... Mas eu não vi, mas eu achei tão legal. E eu falei, caramba, olha, é uma questão mesmo que a gente precisava. Ou então reler o que tem, porque com certeza tem coisa nova para se redescrever, né? Isso do papel do pai. Eu falo isso para você, né, cara? Porque às vezes a gente, nas suas situações que a gente passa, né? Que a gente tá junto e toca telefone de madrugada. Quantas vezes a gente não tá em algum lugar, tem que pegar o carro e vir. Ligaram no seu, liga no celular dele. Então, liga no meu, eu não acordo, liga no dele. Você pode acordar sua esposa. História, né? Vim da praia direto, fazer bate-volta para parto. São Paulo é batata. Fazer reserva em hotel e nem conhecer o hotel. Nem conhecer o hotel. No meio do caminho tem que voltar. Então são várias histórias. E aí, muitas vezes, a mulher está lá com dor, e o marido que pega o telefone. E aí eu falo, o cara tá desesperado. Por quê? É a mulher dele, é o filho dele,
E ele está numa situação que é muito difícil para o homem, Incapaz. porque ele não sabe o que fazer. É, Porque todas as outras situações, a gente tem um instinto de proteção, é, de pôr seu corpo à frente para proteger a mulher e o filho. É um instinto masculino, né? E ali Mas ali ele ele está decreta. completamente descoberto. A única coisa que ele tem é o telefone para te perguntar. Ele decreta Ele está vendo a incapaz. mulher chorando. Ele não sabe se o filho vai ter problema. Ele não sabe se ela está bem. Não sabe se é normal. E eu falo, Não, eu tenho o cara essa visão. tá sem chão. Eu tenho Isso total eu essa sei. visão. Como que eu posso falar? Instintiva, né? É uma situação que vai contra o instinto dele, ele tem que se segurar, porque assim, ele decreta a incapacidade, né? E às vezes eu converso com eles aqui, eu falo, calma, porque eu sei disso tudo. Eu tenho, inclusive, dentro do meu Instagram, um destaque que tá pais, que muita normal foto essa dor do toda. pai. Às vezes eu escuto eles falando. A foto deles com o bebê, assim, que claro que não é só um pai com o bebê, representa, gente, todo esse universo. Eu acho que depois também que eu tive filho homem, né, assim, o Júnior hoje está com 30 anos, talvez eu aprendi a olhar para o homem de uma outra forma, sabe? De falar, pô, porque a gente até então se olha para o homem assim, você tem que fazer tudo. Você é o forte, você se vira. Aí você percebe, não, eles têm as fraquezas, né? Eles têm as fraquezas e as fraquezas têm que ser olhadas com amor. E a gente está aqui, todo mundo. Embora eles se apresentem como essa fortaleza, né? E a mulher também joga isso nele, né? Mas, então eu tenho esse destaque porque eu acho demais, porque ali consolida tudo isso da visão deles em relação à mulher. Mas quando eles me perguntam, então se puder dar um conselho, porque o homem é muito prático, objetivo, né? Assim, se der um conselho, ou 3, no máximo, dá 3 rápido conselho que eu falo. Eu falo assim, tenha 7 mãos, você vai ter que carregar carrinho, blá, 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 blá. Falei, se vira, não sei como é que você vai fazer, se você tem as 7 mãos, polvo, você precisa ser polvo, porque você vai carregar todas as coisas. Nesse primeiro momento é isso que o homem acaba ajudando. E a própria questão da rede de apoio, né? Isso é uma coisa, lógico, o podcast é voltado para a saúde feminina, né? Mas eu pego no pé dos homens, assim, acho que o homem tem, a não ser que ele tenha uma questão de saúde que impede, ele tem obrigação de se manter o mais saudável e fisicamente e emocionalmente o mais forte possível. É a obrigação dele. Você sabe, Má, eu falo isso, sabe por quê? Não adianta eu lembro. Ele estar obeso com 120 quilos. Vão existir situações que ele vai precisar do corpo para. Eu lembro da gente levando o Matheus quando ele nasceu, o nosso filho do meio, levando no pediatra. A gente escolheu um pediatra que foi nosso professor de faculdade, né, o Valtinho. E aí a gente, na primeira consulta com o pediatra, né, o Matt tinha ganhado um pouquinho de peso, porque obviamente ele engravidou junto comigo, né, então ele ganhou peso junto comigo, comemos todas as tranqueiras erradas que não poderiam ser comidas, mas digo em minha defesa, a gente não tinha os estudos que tem atuais, tá? E E ele falou isso, eu lembro do Valtinho falando isso, falou assim, escuta, vamos fazer uns exames para você, quando foi a última vez que você fez exames? Aí ele, sei lá, não lembro. Ele falou, precisamos de um pai vivo, né? Precisamos de um pai ótimo, porque ele tem filho para criar. Essa frase ficou na minha cabeça, assim, eu trago muito para eles. Eu peço exame, porque às vezes eles não vão ao médico. E aí eu peço exame para eles e falo, precisamos de um pai ótimo, precisamos de um pai saudável, precisamos de um pai ativo mentalmente, porque eles bagunçam, a mulherada bagunça a cabeça desses homens, e fisicamente também, né? Normalmente o homem, né, ele é assim, eu estou disposto a morrer pelos meus filhos, pela minha esposa, né? Uma coisa meio assim, mas você está disposto a viver por eles? Porque do jeito que você está, você não vai. Vai morrer mesmo. Exatamente. Você está disposto a viver por eles? Porque olha como é que você está. Você está pondo sua saúde em risco, você está pondo o sucesso dos seus filhos, da sua família em risco, por uma irresponsabilidade. Se sente bem, acha que tem saúde. Eu falo, se sentir bem não quer dizer que você tem excelente saúde, exatamente, né? Aliás, a maior parte das patologias são silenciosas, né? Lógico. O que mais mata é cardiovascular, são patologias silenciosas. O próprio câncer é silencioso, né? O ruim dele. Tem que se cuidar mesmo. A gente vai trazendo todo mundo e vai abraçando, né? Mas isso aí, chega aqui o paciente. Aí tem paciente agora que pediu para mim, doutora,
Normalmente no pré-natal a gente pede exame simples para o homem, né? HIV, sífilis, hepatite e tal, ou seja, doenças que prejudicariam a mulher, vamos dizer assim, e o filho, doenças transmissíveis. A doutora pede tudo, pelo amor de Deus. O homem nunca fez um hemograma, nunca fez o colesterol para ver se está tudo bem. Não que também esses exames representam o conjunto da obra, né? Mas é um norte, exatamente. Tem que saber onde caminhar, E eu- para quem caminhar, né? E eu peço porque sei que se não pedir, não vai, Não vai né? fazer. Pelo menos ali, se tem uma alteração, eu sei que daí vai no médico, né? Aí vai no responsável, no médico especialista ali para cuidar, né? Enfim, para se tratar, né? Legal. Que mais, Isso. hein? Legal, Isso, adorei. gente, eu também. Adorei. Se está falando de saúde mental aqui, espero que vocês tenham gostado também. A gente vai fazer mais encontros e destrinchar aí essas fases da vida da mulher. A gente pode falar só sobre, se vocês quiserem, só sobre pré-natal, a gente fala só sobre saúde mental no puerpério, na adolescência. Climatério a gente pincelou um pouco mais aqui. O importante é também desmistificar a questão da saúde mental, né? Uhum. Ainda tem muito preconceito, é coisa de louco, é coisa de quem não tá bem, de quem não é equilibrado, e não. Não é? Mas tem muito disso ainda, né, Cíntia? Tem. Então, buscar ajuda profissional. Temos a Cíntia agora aqui trabalhando com a gente, então precisou, busque ajuda, não deixe a coisa desandar tanto com a parte física, mas com a parte mental também. O nosso corpo é um conjunto, né? Deixa eu só fazer um comentário. E todos que estão comigo não querem parar. Ai, que delícia. Adoram. Não querem alta. Não querem alta. Tá. Bom, Que delícia. Obrigada, gente. Até a próxima. até, tchau, tchau. Obrigada.